químico e pesquisador Gilberto Chierici, conhecido nacionalmente pela pesquisa com fosfoetanolamina, conhecida como a pílula do câncer, morreu hoje aos 75 anos. A causa da morte não foi informada. Ele estava internado em um hospital em São José do Rio Preto. O corpo está sendo trazido para São Carlos. Gilberto Chierici nasceu em Rincão, se formou em Química na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara e fez mestrado e doutorado na USP. Em 76, se tornou professor no Instituto de Química da USP de São Carlos, onde se aposentou como professor titular em 2013. No final dos anos 80, desenvolveu um polímero a partir do óleo de mamona, que era perfeito para fabricar próteses bem mais baratas que as de silicones e que também não causavam rejeição. Trabalho que deu a ele, em 1996, reconhecimento como um dos 100 melhores cientistas brasileiros dos últimos 100 anos. Ele também ganhou destaque nacional com um estudo que utilizava fosfoetanolamina no combate ao câncer. Pessoas vinham até São Carlos em busca da pílula. A eficácia ou não da substância gerou polêmica. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação começou a testar a substância e também houve experimentos feitos pelo governo paulista. Mas como os testes não comprovaram a eficácia, a Anvisa não liberou a substância como medicamento, porque de acordo com a assessoria de imprensa da agência, nunca houve pedido de registro da substância. O Instituto de Química de São Carlos divulgou uma nota lamentando a morte do pesquisador. O velório será realizado no velório municipal de São Carlos e o sepultamento está marcado para amanhã, às 9:45, no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Senhores do mundo. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Eu queria trazer boas notícias para vocês, família, mas infelizmente com esse sistema que está instalado, o sistema do mal, o sistema da elite dominadora, as notícias são todas assim, né? Principalmente quando a pessoa é antissistema, quando a pessoa está incomodando o sistema, como é o caso do Gilberto Orivaldo. Não é de hoje que ele vem incomodando, que ele vem espancando o sistema. É uma coisa muito complicada, inclusive denunciada pelo próprio Dr. Laí Ribeiro. Essas empresas como a Anvisa, por exemplo, elas não trabalham para monitorar realmente os medicamentos, elas trabalham para atrapalhar. Mas o que a indústria farmacêutica fez? Ela, com os órgãos de fiscalização, ela disse assim, ó, nós precisamos de 3.000 pacientes. Agora eu te pergunto, eu vou fazer um estudo sobre paraquedas. Eu vou pular sem paraquedas e você vai pular de paraquedas. Nós vamos ver qual que é melhor. Quantos casos nós precisamos fazer? Um só. Não é verdade? Eu preciso de 3.000 casos para mostrar? Não, se a coisa é boa, eu mostro num caso. Se uma pessoa tem intoxicação por chumbo, ela tem uma doença chamada saturnismo, que era muito comum em pintores, porque colocava o pincel na boca. E tá dor de cabeça, cefaleia, etc e tal, contração muscular. Eu vou lá e faço um detox nessa pessoa do chumbo e ela sara, eu preciso de um caso. Por que eu preciso de 3.000 casos para mostrar? Como foi criada essa história de 3.000 casos, o que acontece? Só a indústria farmacêutica agora consegue aprovar as coisas. Porque tem verbo envolvido. Porque tem verbo envolvido. Entendi. Porque na faculdade de medicina, nós todos somos educados para remédio. O representante do laboratório vai nos dar amostra. Nós somos educados em só usar remédio. No momento que eu começo a usar produtos naturais, no momento que eu mudo a alimentação da pessoa, existe uma resistência muito grande por parte dos colegas. Eu vou completar 72 anos de idade, trabalho no mesmo esquema que eu trabalhava aos 25, não tenho doença nenhuma, porque eu acho que se eu for ensinar saúde, eu tenho que ser saudável, e eu faço aquilo que eu ensino, eu pratico o que eu ensino. Eu conheço um médico que nunca tomou um remédio, eu falo, então você não pode receitar remédio. Elas colocam tantas normas, elas fazem tanta exigência para aquele inventor, para aquela pessoa que descobriu um novo medicamento, como o caso dele, que não era só um professor aposentado, né? Como a mídia fez questão de destacar, ele era um grande inventor, um dos maiores do Brasil dos últimos tempos, que já nasceu, que já pisou aqui no Brasil, ele estava entre os maiores, tá certo? Mas a mídia não apresentou esse homem a vocês, mal vocês viam quando falava-se da pílula do câncer, na verdade ele ficou conhecido pela pílula do câncer, mas eu vou falar aqui um pouco da trajetória deles e vocês vão ver que é bem mais do que isso, tá certo, irmãos? Infelizmente é assim, os nossos verdadeiros heróis, patriotas, eles não são mostrados. O que a gente tem como herói é um Neymar da vida, são esses melecas aí que só fazem besteira, só fazem merda e até envergonham a própria nação.
mas esses são os heróis que a mídia vive falando o tempo todo, né? Os heróis nacionais. Os verdadeiros, eles nem sequer, as pessoas não conhecem eles. É uma coisa realmente lamentável. E nesse caso, família, como o Dr. Laí Ribeiro, falando dessas instituições reguladoras dos remédios, o Dr. Laí Ribeiro explicou claramente que as exigências que eles fazem hoje, elas foram criadas para que a pessoa comum, a pessoa, aquele pesquisador, aquele médico que tiver um novo tratamento, ele não consiga. Existe aí deles pedir 10 mil casos, entendeu? Ele diz, não, preciso que você faça aí com 10 mil pessoas para colocar isso, para a gente ver se realmente funciona. Quer dizer, como um médico normal, como é que um pesquisador normal vai arrumar 10 mil pessoas e vai conseguir bancar do bolso dele os 10 mil tratamentos? Como ele vai conseguir fazer isso? Quer dizer, já é exigida essa quantidade enorme de pessoas que é para a pessoa não conseguir. E quando você vê a história dele aqui, você vai ver que realmente existia um grande complô contra ele. E nós fizemos um vídeo aqui, você vai ver que isso também é uma coisa normal do sistema. Inclusive o fim também. É uma coisa que acontece com todos que vão anti-sistema. Nós tivemos um vídeo com o nome de A Cura do Câncer que foi tirada de você. E nós mostramos também que foi inventado há muitos anos atrás já o tratamento que se chama radioterapia, que se tratava de direcionar ondas, uma frequência tipo de rádio, diretamente para a célula infectada. Era um tratamento que não tinha efeito colateral nenhum, porque só matava as células ruins. Por exemplo, esses coquetéis que custam milhões, e aí você já começa a entender o motivo da indústria farmacêutica não querer esses tratamentos baratos de forma alguma, porque, por exemplo, esses coquetéis, eles são caríssimos. E eles servem também para reduzir a população, porque não é todo mundo que suporta. Quando você toma um coquetel desse, você vê que a primeira coisa que acontece é cair o cabelo. Por quê? O cabelo não é uma doença. E por que é que ele cai? Porque a pessoa fica tão debilitada? Exatamente porque esses remédios, eles destroem também o anticorpo das pessoas, ou seja, eles matam as células ruins e as células boas. E aí você tem que ser muito forte para conseguir resistir e conseguir sobreviver. Pronto, o Dr. Enéas, por exemplo, ele não conseguiu sobreviver ao tratamento. Naquela matança de células boas e células ruins, ele acabou não aguentando o tratamento. E isso acontece com muitas pessoas. Você vê que em alguns casos, algumas pessoas no primeiro tratamento ficam boas e estão curadas. Aí o câncer volta, porque ele sempre fica ali um restinho, não tem como, sempre fica. E aí ele volta e a pessoa não aguenta o segundo tratamento. Ela já escapou por milagre do primeiro e no segundo dificilmente ela escapa. Então é dessa forma que as coisas acontecem. E esses tratamentos são milhões. Aí você diz, Davi, como assim? Mas não é só você procurar os hospitais públicos, mas o governo está pagando ali, ele paga muito caro. Se já é caro você fazer isso particular, o governo paga dobrado, porque tudo que o governo faz você sabe que é superfaturado. Então é a mesma coisa que acontece. Então a indústria farmacêutica, ela realmente tenta barrar, ela vem escondendo esse tipo de tratamento. É igual a indústria petrolífera também, ela jamais permite que apareça aí motores elétricos. Inclusive eu tenho uma matéria que uma menina mesmo conseguiu fazer aqui no Brasil também. Ela conseguiu fazer um motor elétrico que funciona perfeitamente. São coisas que já barraram. Não, você não pode lançar, não pode, isso aí precisa de licença, isso aí já é um invento de outra pessoa, não deixa de forma alguma ser lançado. Inclusive o rapaz que tinha inventado o carro do hidrogênio, ele também sumiu e ninguém sabe dele até hoje. O cara simplesmente sumiu do planeta. Infelizmente essas coisas acontecem o tempo todo e o gado continua levando a sua vidinha patética e ridícula da mesma forma de sempre, não acredita em nada. Mas vamos conhecer um pouco da história desse professor, tá certo? Nascido em Rincão, São Paulo, Gilberto se formou em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Unesp de Araquara em 1969. Realizou mestrado em 1973 e doutorado em 1979 em Química pela USP, na capital. Em 1976, ingressou no quadro docente da USP de São Carlos e se aposentou em 2013 como professor titular. No final dos anos 1980, ele desenvolveu um polímero a partir do óleo de mamona, que era perfeito para fabricar próteses bem mais baratas que as de silicone e que também não causavam rejeição. O trabalho que deu a ele, em 1996, reconhecimento como um dos 100 melhores cientistas brasileiros dos últimos 100 anos. Veja aqui, família, o que eu destaquei para você. Um dos 100 melhores cientistas brasileiros dos últimos 100 anos. Você estava sabendo disso? A mídia passou isso para você? Não, porque não há interesse que você conheça esse tipo de herói. Não há interesse que você se orgulhe, que você acredite que existem pessoas assim no Brasil, mas existe aos montes, só que eles não deixam essas pessoas chegar ao nosso conhecimento. Tá certo, irmão? Então, continuando. Por 20 anos, Gilberto produziu e distribuiu gratuitamente a fosfoetanonamina. A pesquisa em seu laboratório do USP chegou a distribuir 50 mil cápsulas por mês,
mesmo sem testes clínicos comprovados em humanos. Aqui a matéria já começa a atacar e não é bem assim, família. Ele fez o teste em várias e várias pessoas, não na quantidade que o laboratório, né, exige. Mas o que a indústria farmacêutica fez? Ela, com os órgãos de fiscalização, ela disse assim, ó, nós precisamos de 3.000 pacientes. Como foi criada essa história de 3.000 casos, o que acontece? Só a indústria farmacêutica agora consegue aprovar as coisas. Porque tem verba envolvida. Porque tem verba envolvida. Entendi. As grandes indústrias consigam financiar os tratamentos, as pesquisas. E eles não há interesse nenhum para eles pesquisar esse tipo de coisa. Você vê que, veja, imagina, o cara desenvolve essa pílula, imagina o quanto ela ia vender no mundo todo. Não é quanto a patente disso daria. Mas para eles não interessa, porque o lucro seria bem menor do que o que eles têm hoje. Eles ganham bilhões ali com o tratamento que se tem hoje. Esse tratamento caríssimo quando o paciente vai a óbito. Eles ganham bilhões em cima disso e ainda reduz a população. Nesse aqui ele ia ganhar apenas milhões. Então isso é uma redução e não um avanço, porque tudo pertence aos mesmos donos. E é por isso que eu digo que esse negócio de entregar para as empresas privadas, privatizar tudo, que as coisas na mão do governo não funcionam, é bem pior. O governo já não presta porque é dominado por eles. O governo já parou de trabalhar para as pessoas, trabalham para eles. E a mesma coisa é aqui. Não existe competição, não existe. Aqui está a grande prova. Se existisse competição, alguma empresa que estivesse vendendo menos, que estivesse embaixo, ela corria e comprava. Ela corria e patenteava isso aqui, ela corria e financiava as pesquisas, mas nenhuma delas se interessa porque todas pertencem às 13 famílias. Mas o povo, o gado, não entende isso de maneira alguma. O gado acha que tem empresa A concorrendo com a empresa B. Seu Bill da venda concorre com o seu Joaquim. Eles disputam público, eles tratam bem, eles baixam preço de mercadorias, fazem de tudo para conseguir conquistar você, para comprar na venda dele. Mas o supermercado não. Uma empresa como o Walmart, ela tem tudo padronizado. Tu compra se tu quiser, se não quiser, parte. O preço é aquele e acabou. Não tem ajeitadinho, não. Esse ajeitadinho de vender a você fiado, por exemplo, que fazia nas vendas, vai fazer isso no Walmart. Pede para comprar um confeito fiado para tu ver a resposta que você leva. É exatamente isso que acontece aqui. É a mesma coisa. E isso não é uma coisa que foi feita apenas na indústria farmacêutica, na indústria dos remédios. Foi feita globalmente em tudo. Os donos do mundo estão em todas as áreas. Em agosto de 2015, família, os pacientes com câncer estavam entrando na justiça para obter as cápsulas. Inclusive, isso foi até matéria do programa do Ratinho. E só foi liberado para aqueles que tivessem com tumor maligno, ou seja, que estavam desenganados. E mesmo esses estavam sendo curados e a imprensa não mostrava. Esses pacientes com tumor maligno, que já vá para casa que você tem 1 mês, 2 meses de vida, esses caras ainda estavam sobrevivendo, estavam sendo curados. E mesmo assim, a matéria da própria imprensa diz ainda que não tinha testes comprovados em humanos. Fiocruz afirma que substância desenvolvida pelo Instituto de Química da USP de São Carlos tem potencial para combater o câncer. O parecer foi revelado num documento enviado aos pesquisadores. No e-mail, a Fiocruz deixa claro que os resultados da pesquisa já mostravam que a fosfoetanolamina sintética poderia ser usada no tratamento do câncer. Para isso, os pesquisadores teriam que ceder a patente. Se você cede o direito de patente, ou toda a patente para a Fiocruz, que garantia que a gente ia ter, que eles iam aprovar isso daí? Eles poderiam simplesmente dizer que não funciona a fosfoetanolamina, engavetar, e aí como que ficaria? A gente não teria mais direito a nada, nem de tentar em outro lugar. Por não querer abrir mão da patente, não foi só a Fiocruz que se recusou a atestar a eficácia da substância como remédio. Os pesquisadores contam que procuraram 4 hospitais, o Ministério da Saúde e a própria Anvisa 4 vezes, mas até hoje não conseguiram autorização para produzir a pílula em larga escala para o tratamento do câncer. Diziam que eu tinha que arrumar dados clínicos. Eu pedi um hospital governamental que eu pudesse fazer. Estou esperando até hoje. Foi o professor Gilberto quem coordenou as pesquisas, que começaram na década de 90. A substância, feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, age nas células cancerosas como marcadores. É como se as cápsulas colocassem sinalizadores nessas células, fazendo com que elas fiquem mais visíveis para o sistema imunológico combater. A mãe do Carlos se recuperou em menos de 3 semanas. Ela foi diagnosticada com câncer no útero. Como tinha problemas no coração, os médicos disseram para a família que o caso dela não tinha tratamento. Apenas a radioterapia para dar uma qualidade de vida melhor para ela nos últimos dias de vida dela. Foi então que o Carlos ficou sabendo da pílula desenvolvida na USP. Minha mãe não saía da cama nem para ir no banheiro, né? Agora você imagina, em 18 dias, minha mãe já está querendo capinar. Depois da recuperação da mãe, ele conta que foi procurado por muitas pessoas. Por isso, decidiu produzir a pílula. Saiu de Santa Catarina, onde mora, e ficou 4 meses em São Carlos para aprender com o professor Gilberto. Montou o próprio laboratório em casa e passou a distribuir as cápsulas de graça. O corretor de imóveis de Blumenau foi uma
das pessoas para quem Carlos entregou as cápsulas. Ele diz que nunca pagou nada pelas pílulas. Não, de jeito nenhum. E quando o Carlos foi preso, eu fiquei apavorado por causa da medicação, que eu só tinha para mais uns 20 dias. Depois de fortes dores na barriga, Orlando descobriu que estava com câncer no fígado. Perdeu 11 quilos em uma semana. Ele tinha 3 nódulos, hoje está com 1. Me sinto praticamente assim, muito bem, praticamente curado. Só que no fim de julho, por uma denúncia anônima, a polícia e a vigilância sanitária apreenderam todo o material. Carlos foi preso e ficou 17 dias na cadeia em Blumenau. Conseguiu um habeas corpus e hoje responde em liberdade pelo crime de falsificação de produtos medicinais. Se com tudo isso que nós estivéssemos fazendo pudéssemos ter ajudado uma única pessoa, tudo teria valido a pena. Mas felizmente conseguimos ajudar muitas outras pessoas mais. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, velho. É por isso que esse mundo cão que a gente vive é desse jeito. Segundo o próprio professor, a fosfoetanolamina é a combinação de uma substância muito comum, utilizada em muitos shampoos de cabelo, chamada manoetanolamina, e o ácido fosfórico, que é um conservante de alimentos. Juntas, elas geram uma substância que é um marcador de células diferenciadas, que são consideradas células cancerosas. Em entrevista, ele afirmou que a substância curava o câncer, e a fosfoamina está aí, à disposição para quem quiser curar câncer, disse na ocasião. Mesmo assim, família, a distribuição foi suspensa em 2015. O assunto gerou polêmica envolvendo a USP, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Eles proibiram a distribuição do medicamento, mesmo para aqueles casos de pacientes terminais, mesmo aqueles que estavam entrando na justiça, eles proibiram, família. Como eles viram que muitas pessoas estavam sendo curadas e ia chegar ao ponto de não poder mais frear, então aí os caras proibiram de vez. Não libera mais para ninguém, mesmo esses que estão com tumor maligno, não libera. E o cara tava distribuindo de graça. Já eram mais de 50 mil cápsulas distribuídas. Entendeu, irmão? Presta atenção no que tá acontecendo aqui. Você não vê um presidente em cima, você não vê um governador, você não vê os deputados, ninguém faz nada. Em dezembro, o Instituto de Câncer de São Paulo e CESP anunciou a coordenação da pesquisa para testar a substância. A universidade fechou o laboratório em abril de 2016 e suspendeu a distribuição até que obtivesse o registro junto à Anvisa, que por sua vez disse que não identificou o processo formal para a avaliação do produto em seus registros. Segundo a agência, para obter o registro, além da requisição, era preciso apresentar documentos e análises clínicas, o que não constava na pesquisa. É o que eu falei para vocês, eles exigem tanta coisa. Vê que ele não destaca aqui. O que é? Diga a gente claramente quantos pacientes eu tenho que trazer. Aí você vai ver, é 10, 20 mil, família. É uma coisa absurda, que é impossível um médico, um pesquisador independente, né, livre, sem rabo preso com nenhuma indústria, conseguir. Ele não consegue, é impossível. É por isso que você não vê novos remédios surgindo aí, novos tratamentos. A ciência simplesmente parou ali, estancou. Não é? Não aparece nada de novo, porque esses caras não deixam. Esses caras fazem uma exigência tão grande que é impossível uma pessoa normal conseguir. Em abril de 2016, apesar da Anvisa ver com preocupação a liberação sem garantia da eficácia e a segurança, e aqui, como eu digo, de boa intenção, o inferno está cheio, é sempre pro seu bem. Não, eles estão preocupados e é por isso que eles não vão liberar. Preocupado o quê, velho? Aqueles pessoal estão desenganados e os caras querem proibir por quê? Então a presidenta Dilma Rousseff, que inclusive tinha câncer e ficou curada, provavelmente com o tratamento do homem mesmo, né? Ela e Lula se curaram. Ela sancionou a lei que autorizava o uso da substância por pacientes diagnosticados. Aprovou e a presidente Dilma, hoje afastada, sancionou a lei que permitia o uso e a produção da pílula. Deveria vir liberar, mas duvido ele liberar, porque isso aí era mexer diretamente com o sistema, era bater direto nos senhores do mundo, nas 13 famílias, e nenhum é macho, nenhum tem peito pra isso, irmão. São todos servo deles, não adianta. Não adianta, eu vejo o pessoal, o negócio era o PT mesmo aí. Gente, se fosse o Haddad que tivesse aí, era da mesma forma, só ia mudar o jeito que era feito. Em vez de ter uma truculência ali, ia ser uma truculência aqui, mas ia ter a truculência porque vem de fora. Você viu o próprio Bolsonaro mesmo, mostrei aqui, ele falando dessa reforma, ele disse que foi recomendação deles, veio uma recomendação de fora. Eles falam vários nomes, colocam o nome de instituição, mas é os donos do mundo, é quem manda nessas grandes corporações. E essas corporações chegam junto e dizem, faça assim e acabou. E o presidente que não faz, coitado dele, é impeachmentado. Mas enfim, família, continuando aqui, porque o assunto é muito grande. Em maio do mesmo ano, por 6 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender a lei e manteve suspensa decisões judiciais que obrigavam o governo a fornecer a substância. Ou seja, realmente apoiaram o que a Dilma fez, né? A cagada que a Dilma fez, e nem com entrando na justiça você tinha o direito de ter a substância para se curar, né? Você não manda no seu corpo. Eu queria saber o que os senhores acham da decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a lei e se isso foi uma surpresa, doutor.
Bom, essa pergunta é uma pergunta que não deixa de calar. É uma razão muito simples. Eu acho que o juiz, quando se baseou, ele foi, de certa maneira, como é que eu diria, imprudente, porque ele disse que estava informado por um jornal, uma reportagem de um médico que havia comentado sobre as dificuldades da fosfamina. É interessante observar que esse médico costuma opinar em tudo, mas ele só tem um trabalho publicado e nem é sobre câncer. E é uma pessoa que é repórter, é um médico repórter. Semanas atrás, eu fiz uma intervenção no Fantástico, programa da Rede Globo, no qual trabalho há 16 anos, a respeito dessa droga, a fosfoetanol-amina. Essa teoria conspiratória é absurda. Eu vou explicar por que é absurda. Onde faz os trabalhos dele. E a colocação que estava, como o juiz disse, na Folha de São Paulo, é muito leviana. Leviana porque falta com a verdade. Por que faltou com a verdade? Porque são pessoas que ouviu falar. E fosfetanolamina não é uma substância que você ouviu falar. Há um médico muito interessante que comenta algo sobre isso. Por que a medicina critica tanto a fosfetanolamina? Porque ela não está na literatura médica. Pouquíssima gente da área de medicina conhece sobre fosfetanolamina. Deveria conhecer mais, porque hoje, na literatura internacional especializada para médicos, chamado PubMed, tem aproximadamente 15 mil trabalhos sobre fosfamina. Dos senhores? Também está ali incluído. Nossos são 9, agora deve ter 12 ou 11, não me recordo direito. Então o senhor acha que a decisão do Supremo foi baseada não na literatura? Não, foi baseada sem fatos, sob meu ponto de vista. Eu lamento em dizer isso, mas acredito que o juiz, quando se manifestou, fez uma consulta muito rasa. E é uma situação muito séria, porque se trata de uma substância, porque eu falo sempre substância e não um remédio, porque remédio ela não é, ela é uma substância química até produzida pelo seu próprio corpo, mas é uma substância que tem um mecanismo completamente diferente de tudo que se conhece na oncologia atual. Então ela é desconhecida. Por que não se interar? Existe uma situação que me intriga. E a intriga que eu tenho sobre isso é o seguinte: por que não deixar sair, experimentar? Qual é o mal? Não tem toxicidade, já foi confirmado, até por quem não queria, foi confirmado que era atóxica. Segundo, ela tem atividade tumoral, já foi comprovada, só que disseram que é em rato. E eu chamei a atenção para o fato de que você não pode pegar uma droga que só foi testada em ratos e sair receitando essa droga para seres humanos. Agora, os seres humanos que testaram isso não são ratos, não são quadrúpedes, são bípedes. Isso me traz para uma outra pergunta, né? Os senhores dizem que já houve teste em pessoas, né? Inclusive citam o Hospital Amaral Carvalho, onde houve esses testes nos idos dos anos 90. Eles negam que tenha havido esses testes. Ou ele está equivocado, ou ele mente. Porque os documentos que eu tenho são o contrato entre a universidade e o hospital, a reunião da comissão de ética para enviar o protocolo clínico para o Ministério da Saúde, e tenho também toda a documentação dos dados pré-clínicos, feito pelo próprio hospital.
Por que o senhor acha que eles não deram entrada, então, nesses dados? É uma pergunta capciosa. Não que eu tenha medo de respondê-la, mas acho que isso é prematuro. Eu primeiro vou me inteirar por que é essa pergunta, possivelmente depois eu pretendo falar. Agora, o que você está me perguntando é por que eu acho que eles negaram? É uma pergunta que você tem que fazer para eles, porque eu não saberia responder. Eu, na época, eu não sou médico. Veja, até hoje no hospital, ou quando você pega o protocolo clínico que está sendo feito no estado de São Paulo, a nossa parte é executar o trabalho de preparação da substância e colocá-la viável para que seja administrada. O protocolo clínico é feito entre o hospital e o Ministério da Saúde, que tem uma comissão de ética, onde é aprovado e foi aprovado e vai começar. Como eu poderia saber sobre dados clínicos se isso era feito entre o hospital e o Ministério da Saúde? Você poderia negar a sua parte, mas não é verdade. Tem documentos do hospital pedindo a DL50 para Botucatu, tem resultados de pacientes... O senhor tem todos esses documentos? Está tudo conosco. Então, não adianta o superintendente negar. Entendi. Ele está, é por isso que eu te disse, ou ele está equivocado ou está mentindo. Eu acho mais provável que seja a segunda parte. Em março de 2017, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, suspendeu as verbas para as pesquisas e a inclusão de novos pacientes nos testes clínicos com a fosfoetanolamina, devido à ausência de benefício clínico significativo nas pesquisas realizadas até então. Ou seja, eles mesmos dizem que o cara não conseguiu levar os pacientes, não foi, você ouviu que eu li aqui, que eles disseram que não foi levado paciente suficiente para fazer o teste. E aqui eles estão dizendo que vão cancelar as verbas, não manda mais R$1 para o laboratório, porque não tem benefício clínico significativo. Como assim? Mas eles não estão dizendo que não fizeram teste em humanos? Como é que agora eles sabem que não tem benefício significativo? Então, meu irmão, essas coisas o gado aceita. Essas coisas o gado acha normal. O gado não vê nada de... O que é que tem de anormal aí? Eles estão trabalhando para o nosso bem. O meu pai fez uso desse medicamento, ou melhor, está fazendo uso desse medicamento, porque ele ainda tem algumas cápsulas fornecidas pelo o professor Gilberto Queirete, que é o pesquisador, né? Que já foi falado inclusive do nome dele aí, que quer a doação dessas cápsulas gratuitamente e não quer a exploração comercial disso, diga-se de passagem. Eles têm o registro, ou seja, eles têm a fórmula, eles têm a patente, só que eles não querem que isso seja vendido, querem que isso seja distribuído gratuitamente. E aqui na Comissão de Seguridade, nós fizemos uma audiência pública e foi chamada aqui a diretora da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para saber por que a Anvisa, né, não autorizava, principalmente para esses pacientes que já não obtiveram nenhum resultado com nenhum tipo de tratamento, inclusive com a quimioterapia e radioterapia. E eu tive que pedir para que essa senhora, a diretora da Anvisa, olhasse para mim, porque eu estava falando com ela, porque ela sequer olhava nos meus olhos para responder porque a Anvisa recebeu isso há mais de 5 anos atrás e não tomou providências. De ofício, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deveria ter tomado providências. Então, em outubro de 2017, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, abriu uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, que abriu de 2018. Concluiu que houve falhas na eficácia, na pesquisa e nos testes de segurança do composto e recomendando que novos estudos fossem feitos antes que ela fosse distribuída. Em junho deste ano, a Universidade Federal do Ceará, UFC, começou os primeiros testes da chamada pílula do câncer em seres humanos. Ao todo, 64 voluntários vão participar do experimento realizado pela primeira vez no Brasil. Família, pra mim isso aí, sinceramente, a minha humilde opinião aí, que isso é uma pouca vergonha. Quem garante aí que esses caras realmente vão fazer o teste com a pílula do cara? Quem garante que eles não vão sabotar a pílula? Quer dizer, eu não confio nesses caras de forma alguma. Não é uma coisa aberta ao público, não é uma coisa que mostra realmente que você pode comprovar, ver se é verdade ou se é mentira. E a gente tá vendo aí, não é teoria da conspiração, não é nada, é todo mundo que vai contra o sistema tem vida curta. Simplesmente assim, todo mundo que bate contra o sistema, que fala a verdade, acontece isso aí.
é lamentável. Infelizmente, mais um herói nacional que se vai e daqui a poucos dias, infelizmente, será esquecido na memória do gado. E o gado acaba sempre passando pelo que passa, pelo egoísmo. O gado não entende que a força está na união. As pessoas têm que se unir por um objetivo, mas o gado não entende isso. O gado pensa nele, não, eu vou pensar no meu bem-estar, eu quero é que o outro se ferre. Por exemplo, se chegar um patrão e disser assim, olha, eu tenho 5 trabalhando aqui, eu queria contratar você que está desempregado, mas para contratar você, eu tenho que diminuir pela metade o salário dos que estão aqui. Você quer que eu faça isso? Então, se fosse uma decisão que o gado tivesse que tomar, o gado diria sim, eu quero que você corte o salário deles pela metade. Olha, mas você vai entrar ganhando metade também, não importa, mas pelo menos eu vou estar trabalhando, eu saio no lucro. Então, pensando dessa forma, o gado se autodestrói. Você vê a diferença das pessoas de primeiro mundo para as pessoas de terceiro mundo, é que elas não pensam assim. Elas já pensam no futuro dela. Ela sabe que se ela entrar trabalhando ganhando a metade, ela não vai ter o conforto que deveria ter. Então ela diz, não, para que cortar o salário deles? Vamos ver o que é que está errado, quanto é que está se pagando de imposto, por que isso tudo? Porque tudo lá é assim, as prefeituras, você vê nos Estados Unidos mesmo, eles colocam lá aqueles painel lá mostrando as despesas que o município está tendo, entendeu? As pessoas sabem com que está sendo gasto o dinheiro. Você vai comprar uma caneta, um lápis, um maço de cigarro, seja o que for, você paga o imposto por fora. Ó, isso aqui é o valor do produto, é R$10 e mais 3 de imposto. As pessoas sabem exatamente o valor. Foi feita aqui a proposta para fazer isso, mas é claro que o Senado, né, não quis. O nosso deputado disse logo, não, isso aí não dá certo no Brasil, não. Não dá certo porque se as pessoas vissem que o objeto custa R$1 e você paga 3 de imposto, as pessoas iam se revoltar. Não é porque o gado só entende assim. Mas colocando o preço embutido, aí o gado acha bom. E aí o preço é esse mesmo, você paga esse valor. Então é isso, família. Meus pêsames à família. Que Deus coloque esse herói em um bom lugar. E isso é o que acontece com todos que vão contra o sistema. Se você olhar o nosso vídeo também, a cura do câncer que foi tirada de você, você vai ver que aconteceu basicamente a mesma coisa também. Destruíram o laboratório do cara, cortaram verba, desmoralizaram ele, até que chega um ponto, né, de a pessoa ainda insistir na luta, porque tem muita gente que nasce com o espírito de herói. Se você quer saber como um herói se comporta, basta olhar a trajetória de vida desses caras, abrindo mão de tudo, da riqueza, do conforto, de ser bem reconhecido por essa turma que, se você fizer o que eles querem, eles te enchem de dinheiro, que é justamente para você ficar quieto. Mas esses heróis, né, que tem realmente uma meta, que não entrou na medicina, não entrou na profissão que tem, para se armar, para sobreviver, não, armou para fazer um bem à humanidade. Tem essas pessoas com espíritos de herói, e elas fazem realmente dessa forma. Mas infelizmente a realidade nesse mundo perdido é que eles não costumam ter vida longa. Isso é fato, basta você olhar. Então é isso, família. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Passe esse vídeo adiante para ver se assim a gente desperta ao menos mais um, né, daqueles que ainda dormem nessa Matrix, e de uma forma coletiva a gente tentar mudar as coisas. Então fiquem todos com Deus. Um abraço e tamo junto. É uma afirmação, mas gostaria da sua avaliação também. O conhecimento está muito contaminado pela indústria farmacêutica? Totalmente contaminado. Inclusive a ciência está contaminada pela economia e pela política. Você, quando lê um artigo científico hoje, se ele for patrocinado pela indústria farmacêutica, você tem que criar uma série de dúvidas. E como o médico não é especialista em estatística, ele é muito enganado com os resultados, né? Então você imagina o seguinte: eu tenho 1000 pacientes que receberam remédio, eu tenho 1000 pacientes que não receberam. No final de 5 anos, aqueles 1000 que receberam, morreu 1. No que não recebeu, morreram 2. Você vai dizer assim, reduziu 50%. Não, reduziu 1 em 1000. 1 em 1000. 0,1%. Eu tenho que tratar 1000 pacientes para salvar 1. Isso não é 50% de redução. Isso é um chamado risco relativo. E isso é permitido colocar na revista, por incrível que pareça. Então, se eu trato 1000 para salvar 1, eu te pergunto, e os 999 que eu não estou ajudando? Que estão pagando, que o governo está pagando, que tem efeito colateral, e etc. E aí, como é que fica? Mas o médico vai dizer para você, não, é 50% de redução. Pode dizer quantas pessoas já testaram e já tiveram resultado, e nenhuma delas, Ratinho, nenhuma delas teve qualquer outro tipo de problema ou não surtiu efeito. Todas, o resultado foi maravilhoso, em todos os tipos de câncer, diga-se de passagem. Só que tem os laboratórios no mundo que não têm interesse por isso. Eles querem parar esse processo. Porque outro dia no meu programa, eu levei uma pessoa que uma ampola para o tratamento de câncer de garganta custou R$80 mil. É isso que interessa aos laboratórios. Não um medicamento que custa 30 centavos a cápsula. Isso não interessa. Interessa ganhar dinheiro, explorar a população, e ninguém toma providência.